E aí pessoal, aqui é o professor Rigamonte e eu quero trazer para vocês a resolução da questão 35 do concurso EOEA 2025. A questão dizia o seguinte: considere o carregamento em que o estado de tensões de dois planos perpendiculares é de 60 newtons por milímetro quadrado de tração, 40 de compressão e 30 de cisalhamento. Marca a opção que apresenta tensão normal em um plano orientado em 60 graus com a direção de tração. Veja bem, o que eu quis mostrar aqui para vocês. No nosso primeiro simulado, a gente trouxe uma questão muito parecida com essa, que a gente tinha ali o estado de tensões, diferença é que eu pedi aqui a máxima tensão cisalhante. E além disso, lá no nosso caderno de diagnóstico, além dos cadernos de fixação e de revisão também, mas eu quero deixar bem claro que no caderno de diagnóstico tinha uma questão também do EOEAR, né, da prova lá de 2020, que era basicamente o mesmo assunto, tá? E basicamente eu ia usar a mesma equação para resolver esse problema. Para vocês verem aí como essa questão, embora parecesse difícil, ela já foi cobrada. E tanto em provas anteriores, quanto nos simulados que a gente preparou aqui para vocês. Então, como seria a resolução dessa questão? Né? Então, ele diz ali para a gente que em um elemento infinitesimal, a gente vai ter aqui Newton por milímetro quadrado é equivalente a megapascal. Então, eu já vou colocar nessas unidades aqui. Dois planos perpendiculares. Então, eu tenho, vamos considerar esse aqui como o primeiro plano, que ele dá 60 megapascal de tração. Esse plano aqui perpendicular é 40 megapascal e 30 megapascal de tensão de cisalhamento. Então, de tensão de cisalhamento, eu vou ter 30 megapascal. Quando a gente faz uma rotação, né, uma alteração da direção do carregamento, eu estou fazendo uma transformação de tensão no plano. Então, se aqui eu tinha a minha direção, x e y, agora eu vou rotacionar o meu elemento beleza? De maneira que onde antes eu tinha meu x e y, agora eu tenho um plano normal. A minha coordenada x' e aqui vai ser o meu y'. Repare que essa rotação do meu plano aqui, do eixo de coordenadas, é exatamente o meu ângulo θ. E aí, como que eu faço para obter agora a minha tensão resultante aqui? Porque repare, agora eu vou ter um σx'. Esse aqui, 60 megapascal, era o meu σx. Mas quando eu rotacionar o meu elemento, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um corte aqui. E aí, nesse meu corte, eu vou ter a tensão de cisalhamento, vou ter também a tensão normal, que nesse caso aqui é de tração, e vou ter essa tensão normal aqui de 40, entrando, né, de compressão, e agora eu vou ter esse sigma x' aqui. Beleza? Então, como que eu faço para associar essas tensões com a minha tensão normal agora rotacionada nesse ângulo aí de 60 graus? A gente tem a equação, que é basicamente a equação geral de transformação de tensão no plano. Como que é essa equação? Meu sigma x' vai ser igual a sigma x mais sigma y dividido por 2, mais sigma x menos sigma y dividido por 2 cosseno de 2θ,
mais tensão de cisalhamento no plano XY, que aqui no nosso caso é o 30 megapascal, vezes seno de 2θ. Ah, professor, como que eu chego nessa equação se eu não lembrar? Bom, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar esse elementozinho aqui que foi cortado, beleza? Vai ter que fazer o equilíbrio de forças. Como que eu faço o equilíbrio de forças? Primeira coisa, a tensão é constante, né? Em qualquer corte que eu fizer aqui, minha tensão é constante. O que muda vai ser a força de acordo com a área. Então, eu preciso saber a área. Então, a gente considera aqui um ΔA no nosso ângulo θ. Aqui, a gente vai ter o cateto oposto. Então, eu vou ter ΔA seno de θ. E aqui eu vou ter ΔA cosseno de θ. Com isso aqui, se eu multiplicar meu ΔA seno de θ vezes esse 40 megapascal, eu vou ter a força que está atuando aqui. E aí, a gente faz as devidas rotações aqui na direção do sigma x', que é o que a gente quer saber. Ou seja, basta eu multiplicar o meu sigma x' por ΔA, que eu vou ter a força que vai estar agindo nessa direção. E aí eu faço que o somatório das forças na direção x' tem que ser iguais a zero. E aí eu chego nessa minha equação aqui. Mas claro que durante uma prova você não pode ficar deduzindo esse tipo de equação. Isso aqui já tem que vir da sua mente decorado. E agora é só substituir os valores que foi dado pelo problema. Sigma x' vai ser igual a sigma x mais sigma y. Esse aqui é o nosso sigma x, esse aqui é o nosso sigma y. Então a gente vai ter 60 mais sigma y. Repare, ele é de compressão, então o sinal aqui é negativo, beleza? Então, menos 40 dividido por 2. Mais 60 menos 40 dividido por 2 cosseno de 2θ. Θ é 60 graus, então 2 vezes 60. Mais tensão de cisalhamento, que é de 30 megapascal, mais 30 vezes seno de 2θ. Sendo assim, a nossa tensão normal na direção de tração, né, que antes era para cá, agora ele rotacionou 60 graus, vai ser de 60 menos 40, 20 dividido por 2, 10. 10 mais 60 menos 40, 60 mais 40. Então, 100 dividido por 2, 50. 50 vezes cosseno de 120. Mais 30 seno de 120. E essa aqui é exatamente a resposta da letra C. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta para essa questão.